Capítulo 9. Fazemos um passeio com o deficiente vertical pela Rússia. Como sempre, Sed deixou de mencionar alguns detalhes importantes, como, por exemplo, que Walt e eu quase morremos tentando encontrá-la. Não foi divertido voar até o Museu do Brooklyn. Tivemos que ficar pendurados como o Tarzan, presos por uma corda que descia pela barriga do grifo, fugindo de policiais, bombeiros, funcionários públicos e várias senhorinhas que nos perseguiam com seus guarda-chuvas e gritavam: "Lá está o beija-flor, matem-no!" Quando conseguimos abrir um portal, eu quis levar Freak conosco, mas o funil rodopiante de areia meio que... o assustou, então tivemos que deixá-lo para trás. Quando chegamos a Londres, os aparelhos de televisão nas vitrines das lojas exibiam cenas da estação de Waterloo. Alguma notícia sobre uma estranha comoção dentro do terminal envolvendo animais em fuga e ventania. Caramba, quem poderia ter feito aquilo? Walt tinha um amuleto de Shu, o deus do vento, e o usamos para invocar uma rajada de vento e saltar para a ponte Waterloo. É claro que aterrissamos bem no meio de uma tropa policial fortemente armada. Ainda bem que eu me lembrava do feitiço do sono. Então, finalmente, estávamos prontos para agir e salvar Sed, e ela chega em uma limusine dirigida por um anão feio de sunga e nos acusa de estarmos atrasados. Então, quando ela nos disse que o anão nos levaria até a Rússia, eu pensei, tanto faz, e entrei no carro. A limusine seguiu por Westminster, enquanto Sed, Walt e eu trocávamos histórias. Depois de ouvir o que Sed havia enfrentado, eu já não achava que meu dia tinha sido tão ruim. Sonhar com Apophis e ver uma cobra com 3 cabeças na sala de treinamento não parecia nem um pouco tão assustador quanto deuses possuindo nossos avós. Eu nunca gostara muito da vovó e do vovô, mas mesmo assim, credo. Eu também não conseguia acreditar que nosso motorista era Bess. Papai e eu sempre ríamos das pinturas que o retratavam nos museus. Seus olhos saltados, a língua balançando e a falta de roupas. Supostamente ele podia afugentar quase qualquer coisa. Espíritos, demônios e até outros deuses. E era por isso que os plebeus egípcios o amavam. Bess tomava conta da classe baixa. Não quis fazer piada de anão. Pessoalmente, ele era exatamente como nas pinturas, só que com todas as cores, com todo o cheiro. "Ficamos lhe devendo essa", eu disse a ele. "Você é amigo de Bastet?" Suas orelhas ficaram vermelhas. Sim, sou. De vez em quando ela me pede um favor. Eu tento ajudar. Tive a sensação de que havia algo por trás dessa história que ele não queria revelar. "Quando Horus falou comigo", continuei, "ele avisou que alguns deuses poderiam tentar nos impedir de despertar Ra. Agora acho que já sabemos quem são eles." Sed suspirou. "Se eles não gostavam de nosso plano, podiam ter mandado um torpedo malcriado. Necbet e Babi quase me destroçaram." O rosto dela estava um pouco esverdeado. Seus coturnos estavam sujos de shampoo e de lama, e sua jaqueta de couro favorita tinha uma mancha no ombro com um aspecto suspeito de cocô de abutre. Ainda assim, me impressionava o fato de ela estar consciente. Poções são difíceis de fazer e ainda mais difíceis de usar. Sempre se paga um preço ao canalizar tanta magia. Você foi ótima", eu disse a ela. Sed olhou ressentida para a faca preta em seu colo. A lâmina cerimonial que Anubis lhe dera. "Eu estaria morta se não fosse por Bess." "Imagine", Bess disse. Tudo bem, provavelmente estaria, mas teria morrido com estilo." Sed virou a estranha lâmina preta como se tentasse encontrar instruções nela. "É uma netgere", falei. "Uma lâmina serpente. Os sacerdotes a utilizavam para a cerimônia da abertura da boca", ela concluiu. "Mas como isso pode nos ajudar?" "Não sei", admiti. "Bess?" Rituais fúnebres. Eu procuro evitá-los." Olhei para Walt. Objetos mágicos eram sua especialidade, mas ele não parecia estar prestando atenção. Desde que Sed nos contara sobre sua conversa com Anubis, Walt ficara terrivelmente quieto. Ele estava sentado ao lado dela, mexendo em seus anéis. "Você está bem?" perguntei a ele. "Sim, eu estou só pensando." Walt olhou para Sed.
Sobre lâminas Netgeri, quer dizer. Sadie mexeu no cabelo como se tentasse criar uma cortina entre ela e Walt. O clima entre os dois era tão pesado que eu achava que nenhuma lâmina mágica poderia atravessá-lo. Maldito Anubis, ela resmungou. Se dependesse dele, eu poderia ter morrido. Seguimos em silêncio por um tempo depois disso. Finalmente, Bess entrou na ponte Westminster e fez um retorno sobre o Tâmisa. Sadie franziu a testa. Para onde estamos indo? Precisamos de um portal. Todos os melhores artefatos estão no British Museum. É, disse Bess. E os outros magos sabem disso. Outros magos? Indaguei. Garoto, a Casa da Vida tem filiais no mundo todo. Londres é o nono nomo. Com aquela agitação toda em Waterloo, a senhorita Sadie acaba de acender uma enorme fogueira dizendo "Estou aqui" para os seguidores de Desjardins. Pode apostar que eles já estão atrás de vocês. Vão vigiar o museu para o caso de tentarem ir para lá. Felizmente, eu conheço outro lugar onde podemos abrir um portal. Recebendo lição de um anão. Eu deveria ter imaginado que em Londres havia outros magos. A Casa da Vida estava em todos os lugares. Fora da segurança da Casa do Brooklyn, não havia um único continente onde não estivéssemos ameaçados. Percorremos o sul de Londres. O cenário ao longo da rua Camberwell era quase tão deprimente quanto meus pensamentos. Fileiras de edifícios imundos com tijolos aparentes e lojas baratas se estendiam pela rua. Uma mulher idosa em um ponto de ônibus nos olhou de cara feia. Na porta de um supermercado Asda, 2 jovens mal encarados olhavam para o Mercedes como se quisessem roubá-lo. Fiquei imaginando se eles eram deuses ou magos disfarçados, porque a maioria das pessoas sequer notava o carro. Eu não tinha ideia de aonde Bess estava nos levando. Aquele não parecia ser o tipo de região onde se podia encontrar muitos artefatos egípcios. Finalmente apareceu à nossa esquerda um grande parque. Campos verdes, cheios de neblina, alamedas e alguns muros arruinados que pareciam aquedutos cobertos de era. O terreno era inclinado, na lateral de uma colina, e no cume havia uma torre de rádio. Bess subiu na calçada e continuou dirigindo pela grama, derrubando uma placa que dizia "Não pise na grama". Aquele fim de tarde estava cinzento e chuvoso, então não havia muita gente por ali. 2 pessoas que corriam em uma alameda próxima nem olharam para nós, como se todo dia vissem limusines Mercedes cruzando o gramado do parque. "Aonde vamos, hein?" perguntei. "Observe e aprenda, garoto", Bess respondeu. Ser chamado de garoto por um sujeito menor que eu era um pouco irritante, mas fiquei quieto. Bess subiu a colina. Perto do cume havia uma escada de pedra de uns 10 metros de largura construída sobre a encosta. Parecia não levar a lugar algum. Bess pisou com força no freio e nós paramos como um cavalo de pau. A colina era mais alta que eu havia imaginado. Abaixo de nós se estendia Londres inteira. Então olhei com mais atenção para a escada. 2 esfinges de pedra desgastada repousavam uma de cada lado, vigiando a cidade. Tinham uns 3 metros de comprimento, com o típico corpo de leão e cabeça de faraó, mas pareciam totalmente deslocadas em um parque de Londres. "Elas não são de verdade", falei. Bess bufou. "É claro que são." "Quero dizer que não são do Egito Antigo. Não são tão velhas." "Ah, detalhes, disse Bess. "Essa é a escada para o Palácio de Cristal. Antigamente, bem aqui nesta colina, ficava um grande salão de exposições todo de vidro e aço, do tamanho de uma catedral." Sadie franziu a testa. "Li sobre isso na escola. A Rainha Vitória fez uma festa aqui ou algo do tipo." "Uma festa ou algo do tipo?" Bess resmungou. "Foi a grande exposição de 1851, vitrine do poder do Império Britânico, etc. As maçãs carmeladas estavam ótimas." "Você esteve lá?" perguntei. Bess deu de ombros. "O palácio foi destruído por um incêndio na década de 1930, graças a alguns magos idiotas. Mas essa é outra história. Tudo o que resta agora são algumas relíquias, como esta escada e as esfinges." "Uma escada para o nada", eu disse. "Não é para o nada", Bess corrigiu. "Esta noite ela nos levará a São Petersburgo."
Walt se inclinou para a frente no banco. Seu interesse por estátuas aparentemente o tirara da melancolia. Mas se as esfinges não são realmente egípcias, ele disse, como podem abrir um portal? Bess abriu um sorriso mostrando os dentes. Depende do que você quer dizer com realmente egípcias, garoto. Todo grande império quer ser como o Egito. Ter objetos do Egito os faz se sentir importantes. É por isso que você tem novos artefatos egípcios em Roma, Paris, Londres, onde quiser. Aquele obelisco em Washington... Nem me fale dele, por favor, Sadie disse. Mesmo assim, Bess continuou, essas esfinges são egípcias. Foram construídas para representar a conexão entre o Império Britânico e o Império Egípcio. Então, sim, elas podem canalizar magia, especialmente se eu estiver dirigindo. E agora, ele olhou para Walt, chegou a hora de você descer. Fiquei surpreso demais para dizer qualquer coisa, mas Walt baixou os olhos como se já esperasse por isso. Espere aí, disse Sadie. Por que o Walt não pode vir conosco? Ele é um mago, pode nos ajudar. Bess ficou sério. Walt, você não contou a eles? Não contou o quê? Sadie inquietou-se. Walt agarrou seus amuletos como se entre eles houvesse um que o ajudasse a evitar aquela conversa. Não é nada. É sério. É que eu deveria ajudar na casa do Brooklyn. E já as pensou... Ele hesitou, provavelmente percebendo que não devia ter mencionado o nome dela. Sim, o tom de voz de Sadie era perigosamente calmo. Como está, Jaz? Ela continua em coma, respondeu Walt. A Moss diz que ela provavelmente vai ficar bem, mas não era isso que... Ótimo, Sadie disse. Fico feliz por saber que ela vai melhorar. Então você precisa voltar. Isso é ótimo. Pode ir. Anubis disse que deveríamos nos apressar. Nada sutil a maneira como ela despejou o nome dele no meio da conversa. Walt parecia ter levado um chute no peito. Eu sabia que Sadie não estava sendo justa com ele. Pela conversa que tive com Walt na mansão, eu sabia que ele gostava dela. O que o incomodava agora, fosse o que fosse, não era nenhuma questão romântica com Jaz. Por outro lado, se eu tentasse apoiá-lo, Sadie simplesmente me mandaria cuidar de minha vida. Talvez eu até piorasse a situação entre os dois. Não é que eu queira voltar, ele disse. Mas você não pode vir conosco, Bess acrescentou com firmeza. Pensei ter detectado uma nota de preocupação na voz dele, talvez até pena. Vá em frente, garoto. Está tudo bem. Walt tirou algo do bolso. Sadie, com relação a seu aniversário, você provavelmente não quer mais nenhum presente. Não é uma lâmina mágica, mas fiz isto para você. Ele pôs na mão dela um colar dourado contendo um pequeno símbolo egípcio. É o aro de basquete na cabeça de Ra, eu disse. Walt e Sadie me olharam carrancudos e percebi que talvez eu não estivesse ajudando a magia daquele momento entre eles. Quer dizer, é o símbolo que cerca a coroa solar de Ra, corrigi. Um arco infinito, o símbolo da eternidade, certo? Sadie engoliu em seco, como se a poção mágica ainda borbulhasse em seu estômago. Eternidade? Walt olhou para mim de um jeito que dizia com toda a clareza. Por favor, pare de ajudar. Sim, ele disse. Chama-se Shen. Pensei que, bem, você está procurando Ra. E coisas boas, coisas importantes, devem ser eternas. Então, talvez isso lhe dê sorte. Queria ter entregado a você hoje de manhã, mas meio que perdi a coragem. Sadie olhou para o talismã que brilhava em sua mão. Walt, eu não... Quer dizer, obrigada, mas... Lembre-se apenas de que eu não queria ir embora, ele disse. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Ele olhou para mim e se corrigiu. Quer dizer, se vocês dois precisarem, é claro. Mas agora você precisa ir, Bess falou. Feliz aniversário, Sadie, disse Walt. E boa sorte. Ele saiu do carro e desceu a colina. Ficamos olhando até ele ser apenas uma minúscula figura na penumbra.
Depois ele desapareceu entre as árvores. 2 presentes de despedida, murmurou Sadie. De 2 garotos lindos. Odeio minha vida. Ela prendeu o colar no pescoço e tocou o símbolo Shen. Bess olhou para as árvores onde o Walt havia desaparecido. Pobre garoto. Nasceu incomum mesmo. Não é justo. O que você quer dizer? Perguntei. Por que estava tão aflito para mandar o Walt embora? O anão coçou a barba mal ajambrada. Não cabe a mim explicar. Neste momento temos trabalho a fazer. Quanto mais tempo dermos a Menshikov para preparar suas defesas, mais difícil vai ficar. Eu não estava disposto a desistir do assunto, mas Bess me lançou um olhar teimoso e compreendi que não conseguiria tirar mais nenhuma resposta dele. Ninguém é capaz de ser mais teimoso que um anão. Rússia, então, eu disse, subindo de carro por uma escada que leva para o nada. Exatamente. Bess pisou fundo no acelerador. O Mercedes revolveu grama e lama e disparou escada acima. Eu tinha certeza de que chegaríamos ao topo e o único resultado seria um eixo quebrado, mas no último segundo um portal de areia rodopiante se abriu à nossa frente. As rodas deixaram o chão e a limusine preta voou impetuosamente para dentro do redemoinho. Caímos com uma pancada forte sobre o pavimento do outro lado, dispersando um grupo de adolescentes surpresos. Sadie gemeu e afastou lentamente a cabeça do encosto do banco. Não podemos ir a algum lugar com suavidade? Ela perguntou. Bess ligou o limpador de para-brisa e tirou a areia do vidro. Do lado de fora estava escuro e nevava muito. Edifícios de pedra do século XVIII e postes de luz margeavam um rio congelado. Para além do rio cintilavam mais prédios de contos de fada. Cúpulas douradas de igreja, palácios brancos e mansões suntuosas pintadas de azul e verde, como se fossem ovos de Páscoa. Eu poderia ter acreditado que viajáramos 300 anos no passado, exceto pelos carros, pela luz elétrica e, é claro, pelos adolescentes com piercings, cabelos tingidos e roupas pretas de couro, gritando conosco em russo e batendo no capô do Mercedes, porque quase os havíamos atropelado. Eles podem nos ver? Sadie perguntou. Russos, Bess respondeu com uma espécie de admiração ressentida. Um povo muito supersticioso. Eles tendem a enxergar a magia pelo que ela é. Precisaremos ser cuidadosos aqui. Você já esteve aqui antes? Indaguei. Ele olhou como se dissesse "duh" e apontou para os 2 lados do carro. Havíamos descido entre 2 esfinges de pedra sobre pedestais. Eram parecidas com muitas outras que eu vira antes, coroas sobre cabeça humana e corpo de leão, mas eu nunca havia visto esfinges cobertas de neve. São autênticas? Perguntei. São os artefatos egípcios que foram levados mais ao norte no mundo, Bess explicou. Foram saqueados de Tebas e trazidos para cá a fim de decorar a nova cidade imperial russa, São Petersburgo. Como eu disse, todo o Império Novo quer ter um pouco do Egito. Os garotos do lado de fora ainda gritavam e batiam no carro. Um deles quebrou uma garrafa em nosso para-brisa. Disse Sadie. Não devemos seguir adiante? Bobagem, disse Bess. Os jovens russos sempre se reúnem perto das esfinges. Têm feito isso há séculos. Mas é tipo meia-noite aqui, argumentei. E está nevando. Já mencionei que eles são russos, Bess falou. Não se preocupem, eu vou cuidar disso. Ele abriu a porta do carro. Um vento glacial invadiu o Mercedes, mas Bess saiu vestindo nada além de sunga. Os garotos recuaram apressados. Eu não os culparia. Bess disse alguma frase em russo e depois rugiu como um leão. Os adolescentes gritaram e correram. O corpo de Bess pareceu estremecer. Quando ele voltou ao carro, vestia um casaco quente de inverno, luvas felpudas e um chapéu forrado de pele. Viram? Ele disse. Supersticiosos. Sabem que é melhor fugir de um deus. De um pequeno deus peludo de sungas, sim, Sadie falou. Então, o que fazemos agora? Bess apontou para um palácio vistoso de pedras brancas e douradas no outro lado do rio. Aquele é o Hermitage. Ermitãos moram lá? Perguntou Sadie.
Não, respondi. Já ouvi falar daquele lugar. Era o Palácio do Czar. Agora é um museu. A melhor coleção egípcia na Rússia. Papai levou você lá, imagino, Sede falou. Pensei que havíamos superado toda aquela história de ciúmes das viagens com o papai, mas às vezes ela brotava de novo. Não, nunca fomos. Tentei não parecer na defensiva. Ele foi convidado a dar uma palestra lá certa vez, mas declinou. Bess riu. Seu pai foi esperto. Os magos russos não recebem forasteiros muito bem. Eles protegem seu território com vigor. Sede olhou para o outro lado do rio. E está dizendo que o quartel-general do 18º Nomo fica dentro do museu? Em algum lugar, Bess confirmou. Mas está magicamente escondido, porque nunca encontrei a entrada. Naquela parte para a qual você está olhando é o Palácio de Inverno, a antiga residência do Czar. Há todo um complexo de mansões atrás dele. Ouvi dizer que seriam necessários 11 dias para ver todas as peças que compõem as coleções do Hermitage. Mas a menos que despertemos Ra, o mundo vai acabar em 4 dias, eu disse. Agora são 3, Sede corrigiu. Se já tiver passado da meia-noite. Estremeci. Obrigado por lembrar. Então façam o roteiro específico, disse Bess. Comecem pela sala do Egito Antigo. Piso térreo, museu principal. Você não vem conosco? Perguntei. Ele não pode. Pode? Sede adivinhou. Como Bastet não podia entrar na casa de Desjardins em Paris. Os magos cercam seus quartéis generais de encantamentos contra os deuses. Não é isso? Bess fez uma careta ainda mais feia que seu rosto é normalmente. Vou acompanhá-los até a ponte, mas não posso ir mais longe. Se eu atravessar o rio Neva, muito perto do Hermitage, eu vou disparar todo tipo de alarme. Vocês vão ter que dar um jeito de entrar sem serem vistos. Invadir um museu à noite, Sede murmurou. Temos tido tanta sorte com isso. E encontrar a entrada do 18º Nomo. E não sejam capturados com vida. Como assim? Perguntei. É melhor ser capturado morto? O olhar do anão era grave. Confiem em mim. Não vão querer ser prisioneiros de Menshikov. Bess estalou os dedos e de repente estávamos vestidos com casacos e calças pesados e botas de neve. Vamos, Malichi, ele disse. Vou acompanhá-los até a ponte de Vorsovie. A ponte ficava a menos de 1 quilômetro de onde estávamos, mas a distância parecia ser muito maior. Em março, com certeza, não era primavera em São Petersburgo. A escuridão, o vento e a neve estavam mais para janeiro no Alasca. Pessoalmente, eu teria preferido um dia escaldante no deserto egípcio. Mesmo com as roupas quentes que Bess materializara para nós, eu não conseguia parar de bater os dentes. Bess não estava com pressa. A todo instante ele diminuía o passo e parecia um guia turístico, até que comecei a pensar que meu nariz ia cair congelado. Ele explicou que estávamos na ilha Vasilevsky, separada do centro de São Petersburgo pelo rio Neva. Apontava para as igrejas e suas torres e monumentos, e quando ficava animado, começava a falar em russo. Você passou bastante tempo aqui, falei. Ele deu alguns passos em silêncio. A maior parte foi há muitos anos. Não era... Bess parou tão repentinamente que esbarrei nele. Ele olhava atentamente para um grande palácio do outro lado da rua, com paredes amarelas e um telhado verde triangular. Toda iluminada na noite em meio à neve constante, a construção parecia irreal, como uma das imagens fantasmagóricas no Salão das Eras no primeiro Nomo. É o palácio do príncipe Menshikov, Bess murmurou. A voz dele estava carregada de desprezo. Quase pensei que ele fosse gritar "bu" para o palácio, mas ele apenas rangeu os dentes. Sede me olhou à espera de uma explicação, mas não sou uma Wikipédia ambulante, como ela parece pensar. Tenho informações sobre o Egito, mas sobre a Rússia, não muito. Por Menshikov, você se refere a Vlad, o inalador? Perguntei. Ele é um descendente. Bess contorceu os lábios numa expressão de desgosto. Falou uma palavra em russo e eu seria capaz de apostar que era um insulto bastante ruim.
No século XVIII, o príncipe Menshikov deu uma festa para Pedro o Grande, o czar que construiu essa cidade. Pedro adorava anões. Nesse aspecto, ele era muito parecido com os egípcios. Acreditava que trazíamos sorte, então sempre mantinha alguns de nós em sua corte. Enfim, Menshikov queria entreter o czar e para isso decidiu que seria divertido encenar um casamento de anões. Ele nos obrigou a vestir trajes de gala, fingir que nos casávamos e dançar. Todas as pessoas grandes ficaram rindo, gritando. A voz dele fraquejou. Bess descreveu a festa como se ela tivesse acontecido no dia anterior. Mas então lembrei que esse carinha esquisito era um deus. Ele já estava no mundo havia eras. Sadie pôs a mão em seu ombro. Sinto muito, Bess. Deve ter sido horrível. Ele fez uma careta. Magos russos. Eles adoram capturar deuses, nos usar. Ainda posso ouvir aquela música de casamento e a gargalhada do czar. Como você escapou? Perguntei. Bess me olhou furioso. Era evidente que eu havia feito uma pergunta infeliz. Já chega desse assunto. Ele levantou a gola do casaco. Estamos perdendo tempo. Bess seguiu adiante, mas tive a sensação de que ele não estava realmente deixando para trás o palácio de Menshikov. De repente, o amarelo vivo de suas paredes e a brilhante iluminação de suas janelas pareceram sinistros. Mais uns 100 metros de caminhada contra um vento cortante e chegamos à ponte. Do outro lado, o palácio de inverno reluzia. Vou dar a volta com o Mercedes pelo caminho mais longo, Bess disse. Até a próxima ponte, e de lá contorno o Hermitage pelo sul. Assim há menos chance de alertar os magos de minha presença. Agora eu entendia por que ele estava tão paranoico com relação a disparar alarmes. Os magos o haviam capturado em São Petersburgo uma vez. Lembrei-me do que ele nos dissera no carro. Não sejam capturados com vida. Como vamos encontrar você se tivermos sucesso? Sadie perguntou. Quando tiverem sucesso, Bess disse. Seja otimista, garota, ou o mundo vai acabar. Certo. Sadie estremeceu dentro do novo casaco. Otimista. Encontro vocês na Nevsky Prospect, a rua principal onde ficam todas as lojas, logo ao sul do Hermitage. Estarei no Museu do Chocolate. No onde? Perguntei. Bem, não é realmente um museu. Está mais para uma loja. Fica fechada a esta hora da noite, mas o proprietário sempre abre as portas para mim. Ele tem tudo de chocolate. Jogos de xadrez, leões, cabeças de Vladimir Lenin. O comunista? Indaguei. Sim, professor brilhante, Bess respondeu. O comunista, de chocolate. Então vamos ver se entendi direito, Sadie disse. Vamos invadir um museu nacional russo fortemente protegido, encontrar o quartel-general secreto dos magos, achar um papiro perigoso e fugir. Enquanto isso, você vai ficar comendo chocolate. Bess assentiu solenemente. É um bom plano. Pode dar certo. Se acontecer alguma coisa e eu não conseguir encontrá-los no Museu do Chocolate, nossa saída é a ponte egípcia ao sul, sobre o rio Fontanka. Virem a... Chega, disse Sadie. Você vai nos encontrar na loja de chocolate e vai providenciar para mim uma embalagem para a viagem. E ponto final. Agora vá. Bess deu um sorriso torto. Você é legal, garota. Ele voltou lentamente para a limusine. Olhei para o Palácio de Inverno no outro lado do rio, meio congelado. Por alguma razão, Londres não parecia mais tão sombria ou perigosa. Estamos tão encrencados quanto imagino? Perguntei a Sadie. Mais, ela respondeu. Vamos invadir o palácio do czar, então.